Bom dia, bom dia, bom dia, Londrina! Bom dia, Londrina, sua linda! Bom dia, Londrina, cidade maravilhosa! Todos os programas que eu abro, eu sempre comento que esta música, ou o começo dessa frase, nos remete ao Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Mas eu não tenho culpa, né, de gostar dessa música e passar a pensar que Londrina também é uma cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Então, para você, sendo londrinense ou não, ame a sua cidade, fale bem da sua cidade. Ah, mas existem as mazelas. Tem mazelas aqui, tem em Nova York, tem em Londres, tem aonde mais? Paris. Por que aqui também a gente não as teria, não é? Mas o mais importante é a gente evidenciar as coisas boas, né? As pessoas, os acontecimentos. Quase sempre a gente se depara com surpresas agradáveis da nossa cidade. Eu não me canso de comentar que Londrina é uma surpresa agradável a cada profissional liberal, a cada empresa, a cada produto, a cada visitante, a cada lançamento. E falando sobre pessoas importantes que passam pela nossa cidade, porque às vezes a cidade cresceu. Antigamente era apenas um casebre, uma carruagem, uma charrete. Quando entrava alguém famoso na cidade, você olhava, nossa, chegou alguém, né, na aviação real, né, de avião, olha, tá ali em tal hotel, tal pessoa importante. A cidade cresce, as pessoas importantes passam por aqui e às vezes a gente não fica sabendo. Mas hoje eu tive o prazer, neste sabadão, de juntar aqui algumas pessoas bem legais passando pela nossa cidade. Um deles é o professor Newton de Luca, e de longe, lá de São Paulo, a professora Selma Regina Carlotto Martins Guedes Rossini. Olha que sobrenome gigantesco, que legal! E para nos ajudar nesse bate-papo muito importante, a Renata Queiroz, sócia fundadora da Latanzio e Queiroz Advocacia. O nosso bate-papo é a respeito de inteligência artificial e novas tecnologias nas relações de trabalho. Então, você é empregado, é empregador, quer empregar alguém, tem um problema nas relações do trabalho e a nova tecnologia, quer entender um pouco mais sobre inteligência artificial, que hoje está mais do que na moda. É quase evidente que isso já entrou no nosso dia a dia, por isso que eu trouxe a doutora Renata, que vai me apresentar os nossos convidados especiais. Antes de mais nada, Renata, muito obrigado por você ter dado para mim a oportunidade de juntar essas pessoas tão importantes que são referências no Brasil. Bom dia e muito obrigado. Bom dia, Marcão. Bom dia a todos. É um motivo de muita honra e alegria. Finalmente saiu esse podcast. Demorou para sair porque ele saiu especial, na presença do professor Newton, na presença da professora Selma. E para nós é um motivo de muita alegria estar com vocês aqui nesse sábado pela manhã, na companhia dos dois grandes nomes do direito digital do Brasil, quando se trata do precursor da disciplina, o professor Newton, e quando se trata da temática das relações de trabalho, na qual a professora Selma trata com brilhantismo sobre a temática. Muito bem. Professor Newton, prazer em conhecê-lo e seja bem-vindo. O prazer é todo meu caríssimo Marcão. Uma manhã de sábado especial. Não somos especiais. Especial é amanhã, especial é o sol, e o especial é a beleza de Londrina, que você já pontuou com a propriedade que lhe é peculiar. E o tema, é claro, somos um pouco suspeitos para dizer que o tema é apaixonante. É apaixonante mesmo. E é uma grande satisfação, Marcão, a gente estar aqui para bater um papo, não é? Exato, exato. É um assunto com muita profundidade, mas como nós temos aí dezenas e dezenas de milhares de pessoas ávidas por conhecimento, esse é um conhecimento cada vez mais contundente no dia a dia. Professora e doutora Selma, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, como é que vai, Marcão, professores? É uma imensa honra estar aqui com vocês, ainda que à distância, aqui de São Paulo, mais especificamente de São Bernardo do Campo. Adoraria estar essa manhã de sábado aí com vocês em Londrina, mas assim, graças à tecnologia, nós estamos próximos, não obstante a distância. E por essa razão, né, a importância tão grande, inclusive, né, que a tecnologia nos aproxima do direito digital. A sociedade que a gente hoje vive,
ela é permeada por dados, né? A gente está numa sociedade totalmente de Big Data, né? Que, na verdade, onde a gente tem dados, informações que estão sendo coletados, conectados. Estamos conectados no mundo todo, o tempo todo. Então, assim, é uma honra estar aqui com vocês nesta manhã de sábado. Um livro recém-lançado, Inteligência Artificial e Novas Tecnologias nas Relações de Trabalho, com autores dos Estados Unidos, da Rússia, da Itália, da Espanha, de Portugal e do Brasil. Professora, a inteligência artificial, o IA, cada vez mais incrustado nas nossas vidas, e agora não vai depender mais de termos ou não a internet 3, 4 ou 5, não interessa mais. Independente da qualidade da internet, ela entra nas nossas vidas por aplicativos que rodam de forma muito, muito tênue. Porque antigamente, para você ter tecnologia, você tinha que ter 5G. Senão não chega até um sítio, não chega até uma montanha, não chega no rincão. Professora, a inteligência artificial está nos equipamentos, na vida das pessoas, independente da qualidade da internet, não é? Exatamente. Independentemente. Quando a gente está falando de inteligência artificial, na verdade, a gente está falando da tecnologia, né, que ela veio para nos ajudar. Na verdade, inicialmente, né, inclusive o nome ele foi alcunhado nos Estados Unidos, né, no Dartmouth College, num convite de John McCarthy. Então, ele foi alcunhado por John McCarthy num convite que ele fez de pesquisadores interdisciplinares para um projeto de verão no Dartmouth College, né, o Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence. E estes pesquisadores se juntaram, então, no anseio de conseguir ensinar as máquinas a fazer aquilo que a gente faz com naturalidade. O homem nasce, aprende já a sorrir, tem que chorar, na verdade, a gente não chora, né? A gente não está vivo, logo que o bebezinho nasce, ele tem que chorar, e aí, nessa forma, as máquinas, elas dependem de cálculo, programação, estatística, probabilidade, e elas aprendendo aquilo que o homem faz, elas, principalmente em tarefas repetitivas, e não apenas, né, quando a gente está falando da medicina, principalmente, elas vêm para nos ajudar. Então, assim, cada vez mais nós estamos incorporados e interligados a métodos de inteligência artificial, às novas tecnologias, principalmente hoje aprendizado de máquina. Assim como a gente aprendeu a falar quando era criança com nossos pais, a gente tem que também treinar as máquinas, né? A máquina, ela depende de treinamento, bastante treinamento, né? A gente tem ali o trabalho que se divide em treinamento, teste, a gente divide os dados e ensinamos as máquinas a fazerem aquilo que a gente faz. Só que a questão é que quando elas aprendem muito mais rapidamente e acabam fazendo essas tarefas que o homem faz mais rapidamente, muitas vezes com mais eficiência, e o que nos pode ajudar. Então, a gente, claro, tem que ter toda uma análise, a gente tem que ter uma validação sempre tanto legal, né, tanto jurídica como da ética, porque a gente precisa destas tecnologias para promover o bem. Muitas vezes a gente pode ter um problema se a gente tem um desenvolvedor, um programador que não é ético e utilize aquilo que tanto nos pode ajudar para a promoção do bem, pelo contrário, para a promoção do mal, e a gente ainda tem um risco de vieses, principalmente porque se a gente está falando de aprendizado de máquina, a gente sobe os dados, né, que aqui são nossa matéria-prima, e a máquina, ela pode aprender a, por exemplo, discriminar. Podem nascer vieses, desvios, né, que acabem gerando... A máquina pode ter desvio de conduta. Isso, desvios de conduta que acabem, na verdade, prejudicando direitos humanos e fundamentais. Mas, na verdade, a máquina ela tem desvio de conduta não por conta da máquina em si. Como eu falei, a gente cria um código, um programa, né, de computador que toma decisão, substituindo
a tomada de decisão humana, por isso que a gente aqui fala de inteligência artificial. O algoritmo acaba se transformando, né? Isso, o algoritmo é um conjunto de instruções. E quem é que cria essas instruções? São os homens. E essa é a questão. Tanto a gente pode ter um desenvolvedor que não seja ético e já cria instruções Entendi. que, ao invés de virem para nos ajudar, nos beneficiar, como é muito importante, é tão importante a inteligência artificial hoje na área, por exemplo, da saúde, até nas empresas, ela pode nos trazer celeridade num processo de recrutamento e seleção, uma folha de pagamento, onde a gente também tem muito cálculo, principalmente, como também na parte de RH em geral. Então, assim, as máquinas elas podem nos ajudar. Esses softwares que têm tomada de decisão, ou seja, inteligência artificial, eles podem nos ajudar, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque se os dados eles já contêm vieses, ou não são equilibrados mesmo, às vezes um viés por falta de amostra, então as máquinas, ao invés de nos ajudar, podem trazer riscos de invasão às pessoas, aos direitos fundamentais dos seres humanos. Aqueles filmes que a gente vê, às vezes, que um robô, né, que às vezes um robô pode ou não ser dotado de inteligência artificial, vai depender se tem uma tomada, se não é só um hardware, né, com um comando, se é um robô que tem tomada de decisão, linguagem, por exemplo, natural, em que realmente ele aprendeu com dados e aí ele pode tomar suas decisões. Ele pode vir para destruir, por exemplo, o planeta, como a gente vê nos filmes. Então, assim, depende muito de quem alimentou aquele programa. Então, isso é muito importante. Entendi. Tanto quem cria, porque a gente pode ter aqueles vieses, tanto de pessoas não éticas que estão desenvolvendo o programa, como os históricos. E os mais recorrentes problemas são por vieses históricos, porque o homem já discriminava anteriormente. Então, assim, a gente tem os benefícios, que é o que a gente espera, e os malefícios. Agora, a professora discorreu exatamente sobre um panorama geral, e aí ela apontou, amigos, um dado muito interessante. Alguém foi o consultor, o programador desses novos equipamentos, né? E aí, professor, como é que a gente faz com esse programador? Treina ele, levanta, no bom sentido, a capivara dele, vamos ver que esse sujeito tem de posicionamento político, se tem um viés criminoso ou não, porque antes da máquina ser muito bem vendida no mercado, pensada no mercado, algum programador esteve por trás dela. E aí, professor? Sim, essa é a grande questão. Esse é o grande X da questão, né? A máquina, a instituição empresarial, ela não tem consciência moral. O único ser que possui consciência moral é efetivamente o homem. Então, a nossa preocupação tem de ser necessariamente antropológica. A preocupação com o homem. Se nós trouxermos para alimentar as máquinas, para fazer o aprendizado de máquina, um homem que já tenha algum viés, que já tenha algum tipo de preconceito, é claro que esta máquina vai absorver este preconceito adredemente enfiado no cérebro da máquina pelo cérebro do homem que já trazia consigo mesmo este preconceito, seja contra uma raça, seja contra o que for. Entendi. Mas um viés que sempre poderá ser altamente perigoso na distorção final. Né? A professora Selma faz uma profunda investigação sobre isso, não é, Selma? Relativamente aos processos seletivos, né? O que pode acontecer nos processos seletivos se já houver alguma discriminação algorítmica prévia? Mas você, melhor do que ninguém, é que pode falar sobre isso. E é verdade. Aí a gente cita que o próprio recursos humanos pode estar viciado no bom sentido. Lógico. Né? Um equipamento montado dentro dos recursos humanos, montado por alguém que já tem um viés discriminatório, e aí, na hora de fazer uma exclusão ou inclusão, já está maquiado ou manipulado antes. E aí, Renata? Onde é que vai essa base?
Então, Marcão, como o professor Newton comentou, o ponto está na pessoa, né? Então, toda essa questão de base, de programação, de conteúdo e de acesso que a gente vai ter, tanto ao aplicativo quanto aos bancos de dados, ele passou por alguém antes, alguém ensinou aquela máquina antes, alguém pensou aquela máquina antes. Então, a gente retorna ao ponto da própria essência do homem, já que, como o professor Newton comentou, a pessoa jurídica ela não tem condições de ter esse olhar, né? E dentro da questão da discriminação, é algo que é muito tratado, inclusive pela própria Lei Geral de Proteção de Dados, quando a gente tem dentro da lei o princípio da não discriminação. Então, veja, nos processos seletivos, como nessa questão de RH, essa questão do tratamento dos dados pessoais, ele não pode sofrer qualquer tipo de ação discriminatória que viabilize, que Isso já está na Lei de Proteção de Dados. isso é um dos princípios que está na Lei de Proteção Esta de lei, Dados. ela pode ser constantemente colocada, vamos dizer, adendos, a partir do momento que essa descoberta de novas ferramentas, exemplo, nós temos assunto dos mais importantes, a gente discute sobre os metaversos, criptomoedas, né? A neurotecnologia. Sim. E a Lei de Proteção de Dados tem que estar o quê? Sempre sendo reformulada, repensada, atualizada. Na verdade, Marcão, a lei, ela foi pautada, até o professor Newton pode falar muito melhor que eu, né? Mas foi inspirada no regulamento europeu e ela é uma lei muito principiológica, que traz conceitos, por exemplo, conceitos abertos, como com relação ao conceito de dado pessoal. É um conceito que ele engloba, é um conceito que trata de tudo aquilo que pode identificar o indivíduo. Então, por exemplo, quando a gente fala muito de dado pessoal, vem à nossa mente o quê? CPF, RG, Sim. né? Porém, inspirado no regulamento europeu, nós temos um conceito que vai abranger todas as questões que possibilitam identificar um indivíduo, como, por exemplo, a questão de tatuagens, de personalização, de alguma questão no veículo. Eu sempre brinco com os meus alunos perguntando, uma calota pode ser um dado pessoal? O que você acha? Uma calota de um carro? Isso. Pode. Por quê? Eu penso assim, um cara que tem uma roda gaúcha de tempos antigos, eu tenho certeza que esse cara é saudosista. Eu tenho certeza que esse cara, ou se ele é muito novo, mas provavelmente ele deve ter lá seus 50 e poucos anos, porque essa roda já não tem mais no comércio. Eu identificaria esse sujeito como um cara saudosista e com 50 anos a mais. Eu identificaria ele dessa forma. Isso. Além disso, nós sabemos que Deu nós... um chute, viu? Não, a sua resposta está correta. Até porque nós sabemos que as calotas podem ser personalizadas, correto? Correto. E nós tivemos um caso bem emblemático e engraçado, na qual uma britânica descobriu que o marido estava traindo, Sim, porque por causa da calota do no carro. Google Street View ela vislumbrou lá o carro estacionado na casa da amiga. Mas veja bem, como que ela soube identificar que era o carro? Pela calota. Pela calota, porque naquela cidade apenas ele tinha uma calota personalizada daquela forma. Uau. Então esse conceito expansionista do que é um dado pessoal, que é o conceito que nós trouxemos lá do GDPR, ele mostra que a nossa lei ela é principiológica, ela até mesmo pelo próprio conceito de tratamento. Nós temos vários verbos, vários núcleos verbais do que a gente entende que é um tratamento. Compartilhamento, às vezes o cliente fala, doutora, eu não trato dado pessoal, eu só armazeno. Tratamento. Doutora, eu não trato dado pessoal, eu só coleto. Tratamento. Então, a nossa lei, ela veio exatamente compreendendo, não sei se o professor Newton compartilha da mesma opinião que eu, mas ela veio exatamente compreendendo que a internet, as inovações, ela muda a todo momento e a lei ela precisava estar preparada, porque Sim. nós sabemos que o nosso legislativo Ô, não é Renata, capaz de acompanhar, né, toda essa mudança. Eu concordo plenamente com você, mas faria um acréscimo. Essa história da calota, vamos falar em linguagem simples, foi um tremendo azar. Eu sempre brinco com os alunos, né? Vocês aprenderam que se querem trair, não personalizem as calotas. Exatamente. Ou todo o processo. Então, personalização tem a ver com identificação, e a identificação tem a ver com respeito, e o respeito tem que ter a ver com você entender
o processo todo das Isso. pessoas. Uma lei, eu tenho certeza, se eu não me engano, 2018? 2018, né? Ela veio em 2018, só que 2018, no primeiro mês, me parece não que ela ficou antiga, já tinha discussões. Criptomoeda aparece logo depois, ninguém estava discutindo a respeito de metaverso, não existimos tanto sobre inteligência artificial, né, professores? E daqui a pouquinho tem uma lei de proteção de dados que a própria tecnologia está avançando em cima dela. Mas o fato dela ser pautada em princípios e com conceitos abertos, o professor Newton pode falar melhor do que eu entendo que ela já foi pensada exatamente nisso, de que a internet ela se reinventa todos os dias e que essa lei ela teria que ter uma proposta de se manter, né, um desafio de se manter atual face a essas novas tecnologias. Tanto o Marco Civil da Internet, Marcão, quanto a Lei Geral de Proteção de Dados, ambos esses diplomas legislativos estão calcados em princípios e fundamentos. Os primeiros artigos que você encontra, tanto de uma lei quanto outra. E isto tem a ver, sim, com a questão da obsolescência natural da lei, porque as novas tecnologias vão tendo um crescimento avassalador. Sim. E é por isso também que houve até uma certa lacunosidade da lei, deixando para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados colmatar, preencher as lacunas existentes do legislador. Porque também o legislador não podia cuidar previamente, sem conhecer. Exato. Sem conhecer. Tem boa intenção, mas não tem conhecimento. Exato. Sim. Por que o governo federal não chama? Ei, professora Newton, professora Selma, Renata, por que o governo federal não chama vocês? Cara, vocês são doutores, mestres, vocês têm uma experiência internacional. Chama vocês lá e fala o seguinte, ó, isso aqui é muito novo pra gente. O país deixou de ser terceiro mundo, o país deixou de ter uma internet que era carroça e agora está avançada, o brasileiro está muito bem antenado em tudo que está acontecendo no mundo, só que nós não temos nem a inteligência artificial sendo discutida, muito menos a proteção de dados. Seria legal, porque o legislador, ele tem boa intenção. Eu percebo que tem. Bons políticos, ele é bem intencionado. Mas será que verdadeiramente tem os mestres, os doutores, as pessoas capacitadas? Selma, com você. Então, só para fazer um complemento do que os professores, doutores estavam comentando, né, é que a questão é que realmente, né, a LGPD ela é uma norma totalmente principiológica, né, e que inclusive acima a gente tem também a Constituição Federal. Mas se a gente for analisar os próprios fundamentos da Lei Geral de Proteção de Dados, são direitos fundamentais. A gente até, inclusive, já tinha decisões, até na própria Justiça do Trabalho, a gente tem o Marco Civil da Internet, né, que embasava, inclusive, decisões, já teve anteriormente, antes da vigência da LGPD, dentro das relações de consumo, mas mesmo nas relações de trabalho, a gente já teve condenações anteriores por vazamento de dados. Por quê? Porque ali a gente teve ofensa a direitos fundamentais, como a honra, a imagem, como no caso, por exemplo, de um vazamento de um atestado que foi visto por todo mundo, e o empregado era dependente químico, com pensamentos suicidas, tinha depressão. Então, assim, sempre que a gente está falando da LGPD, ela se preocupa muito, como os professores falaram, com a questão principiológica, é nesse enfoque dos direitos fundamentais. Até o fato de a gente ter uma proteção qualificada nos dados sensíveis, exatamente por isso. Se a gente for ver toda a análise, né, a histórica que a gente tem, né, das normas de proteção de dados, cujo berço, né, é a União Europeia, a gente vê que inicialmente os dados sensíveis, eles traziam um rol, depois que veio ali a inclusão da biometria e dos dados genéticos, mas o rol inicial era de dados que pudessem trazer ali uma discriminação, uma prática discriminatória. Então, assim, é a preocupação realmente com a invasão aos direitos fundamentais. Os dados sensíveis são aqueles que podem acarretar um risco maior, porque estão ligados aos aspectos mais íntimos de personalidade de um indivíduo. Então, um risco maior de invasão aos direitos fundamentais. Então, assim, ela se preocupa, claro, com dados pessoais e com dados sensíveis, mas ela dá uma proteção maior, diferencia as hipóteses legais de tratamento, artigo 7º para dados pessoais, artigo 11 para dados sensíveis,
Ali, ao mesmo tempo, traz dentro dos princípios basilares, como a professora Renata falou, o princípio da não discriminação, e a preocupação até em questões de inteligência artificial, aprendizado de máquina, ela tem os direitos do titular no artigo 18. Na verdade, o capítulo 3 é para os direitos do titular, mas o artigo 20 traz especificamente um direito do titular no risco maior que a gente tem no caso de inteligência artificial, que hoje, na maioria, os softwares são aprendizado de máquina. E ali ela traz um risco, né, dos vieses discriminatórios, quando a gente tem um risco maior de invasão a direitos fundamentais de indivíduos, tanto em questão do perfil profissional como de consumo. Ela começa até pelo profissional, que a gente tem um risco maior em relações assimétricas, que é a questão da relação de trabalho desde o processo seletivo. E aí, quando a gente tem um tratamento, por mais que seja, isso é interessante, 100% automatizado, na verdade, ele tem o envolvimento do ser humano, né? A questão antropológica, a gente tem a questão da ética, né? Da necessidade de um compliance, porque, na verdade, não existe máquina sem homem, isso que o professor Newton falou. Exato. Não existe. E aí, algo que eu só gostaria de complementar é que, além da questão dos vieses de interpretação humana, que são do desenvolvedor, é muito importante sabermos o que significa aprendizado de máquina. O aprendizado de máquina é assim, o software, ele tem as instruções, que é o algoritmo, mas ele aprende com dados anteriores. E aí que ele perpetua e reitera práticas discriminatórias passadas, mas que eram feitas por seres humanos, que é o caso dos vieses históricos. O exemplo da Amazon, porque a Amazon teve que abandonar um algoritmo de inteligência artificial de recrutamento e seleção? Porque subiram os dados de 10 anos de processos seletivos anteriores feitos por recrutadores humanos e a máquina aprendeu, porque ela precisa de dados para aprender, igual que uma criança. Se os pais eles são religiosos, a criança vai ser religiosa. Se os pais eles são educados, a criança vai ser educada. Caso contrário, não. Aí a máquina ela aprendeu que não era para contratar mulheres, que era para desprezar os currículos que tivessem a palavra mulher ou feminina. Olha que loucura. Então, dados passados que, infelizmente, falhou, né? Passou no processo como esse, e a gente não está falando de uma empresa de fundo de quintal, nós estamos falando sobre uma Amazon, não é? Olha o que repercutiu isso mundo afora. Professora... Agora, se você me permitir, Marcão, só para não deixar fugir uma questão que você colocou e que me parece extremamente momentosa, está no momento e ao mesmo tempo é tormentosa, e eu vou explicar por quê. Essa questão, quando você se referiu, por que vocês, estudiosos, não vão na Autoridade Federal, na Autoridade Nacional de Proteção de Dados e não colocam algumas coisas que precisam... Ou se colocam à disposição, né? Ser colocados. Bom, então, deixa eu lhe dizer, o que nós podemos fazer é escrever, é produzir artigos, produzir livros, porque nós sabemos que essas escolhas são políticas. Não é? E o que está acontecendo atualmente? Tanto eu, quanto a professora Selma, quanto a professora Renata, estamos tentando divulgar ao máximo a questão da proteção de dados, porque, como eu já escrevi, antes de eu ser magistrado federal, eu fui advogado e o Brasil perdia dinheiro por não ter uma lei de proteção de dados. Isso era extremamente danoso. Eu fui ao Ministério dizer, olha, nós precisamos fazer sair essa lei. A Argentina tem a lei desde 2000, o Uruguai desde 2008, e o Brasil ainda não tem. E o empresário da Europa, ele acaba dizendo, não, eu não vou pôr o dinheiro aqui onde não existe proteção. Lutamos, conseguimos finalmente ter a lei. Depois teve uma outra luta para criar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E agora o que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte, o presidente foi deslocado com a mudança de governo e até agora não se colocou um outro presidente na Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Entendi. Ou seja, nós temos de caminhar para termos o mesmo reconhecimento que Uruguai e Argentina têm da União Europeia.
Senão até o próprio investimento internacional não chega na cidade. Não chega. E você fala como ex-desembargador federal, não é? Sim. Muito bem. Sim. Nós estamos saindo para um breve intervalo comercial. Não se esqueça, esse assunto é muito profundo. A gente está tentando dar para você apenas uma breve informação, porque esse assunto continua após o nosso breve intervalo comercial. Sai daí, a gente já volta. Eu não escuto. Muito bem, professora, nós estamos no intervalo comercial da Paiquerê 91,7. Estamos aqui conversando agora só pelo canal do YouTube. Então, quem está nos acompanhando pelo rádio, nesse exato momento está no intervalo comercial. Só que o YouTube a gente não dá intervalo comercial e a gente continua aqui no make-off, nos bastidores, viu? Sim. Como desembargador, você deve ter sofrido também, né? Porque Muito. você chega lá, você tem o conhecimento da tramitação, né, professor? Chega ali, você fala... A minha pergunta é uma pergunta que qualquer um que tem um pouquinho mais de noção fala, calma aí, se eles são especialistas, se eles são especialistas, se um livro como esse, escrito por 8, 9 especialistas de outros países, estamos falando sobre inteligência artificial e proteção dessa inteligência artificial, por que a gente não pode fazer isso chegar nos governos estaduais, municipais e federais? Hein, Selma? Então, o que eu queria falar não era bem essa resposta, mas eu gostaria até de falar quando o senhor Marcão falou a questão dos especialistas, né, de vários países, que eu escolhi a dedo, na verdade, os melhores de cada país. E, na verdade, são especialistas, até eu indico essa obra assim, como aqui os professores, né, Newton, Renata, que são realmente os melhores aqui do Brasil em pesquisa já antiga, de tantos anos digital. Selma, não me chame de especialista, porque você sabe que eu faço uma crítica a essa palavra que é usada de forma no YouTube agora, hein? indiscriminada, não é? Todo mundo quer se apresentar, eu sou especialista em direito digital e isso e aquilo. Então eu costumo dizer, não me apresentem como especialista. Para mim, especialista é aquele sujeito que tem a sua ignorância muito bem organizada sobre um determinado assunto. E eu digo que nem sei se tenho a minha ignorância suficientemente organizada, porque eu não sei os problemas que podem estar surgindo amanhã e depois da manhã. Vale dizer, eu não sei dizer aquilo que eu não sei. Eu não sei o que eu não sei. Como se aplica bem isso hoje em dia, não é? Pois é. Olha como se aplica. O que parece uma conversa de bêbado é verdade. Não, é verdade. Nós não sabemos o que nós não sabemos que está acontecendo e que vai acontecer. E não sabemos como evitar. Pois é. Mas é que eu quis tentar... Então, é que o que eu quis dizer é que eu tentei trazer as interpretações, as melhores interpretações à luz, na verdade, das normas sobre a temática, né, de proteção de dados... Não, claro que eu entendi, Selma. Você quis dizer que nós somos estudiosos, né? Você falou especialista, então eu aproveitei a deixa para dizer que são especialistas. Não, mas eu não falarei mais disso depois de hoje. Eu falarei mais especialista, falarei estudiosos. Mas são estudiosos, Marcão, que estão aí, assim, autoridades do Brasil, autoridades de outros países. Eu fiz questão para a gente passar o conhecimento correto sobre o tema, para realmente, não só para o governo, né, como a gente falou, que às vezes a gente não tem nem como ali chegar, porque tem a questão política, infelizmente, né, como para toda a sociedade. Existem alguns deputados federais, né, existem alguns senadores, porque eu penso que às vezes a informação ela é tão técnica, não é? Sim. Porque às vezes a pessoa fala, não, isso eu estou falando sobre o comportamento, né? Estou falando sobre sociologia e antropologia. O ser humano, quando ele tem um cargo, normalmente ele tem um pouco de vergonha. Ele tem um pouco de vergonha de dizer, não sei, não entendi. E quem disse que às vezes uma pessoa que está num cargo importante, ele tem todo o conhecimento técnico para poder entender? Exemplo, matemática, eu passo longe da matemática, exatas. Todo o resto, cara, pensa no peão que não sabe nem mexer na tal da HP. Estão voltando? Pode voltar, a hora que você quiser. Eu não pude passar longe das exatas. Eu fui para o direito e para as exatas. Professora Selma. Voltou.
Estamos voltando após o nosso breve intervalo comercial. Estivemos batendo um papo aqui nos bastidores pelo canal de YouTube e agora nós estamos aqui com vocês pela 91,7. Paiquerê 91,7. Pois bem, para você que não esteve nos acompanhando nos primeiros minutos, nós estamos com a professora Selma, professora de MBA da Fundação Getúlio Vargas, DPO, com a Renata Queiroz, sócia fundadora do Latandio. Eu quero falar em italiano, né, cara? Com sotaque não consigo, mas deve ser Latandio. É Latandio? Sim. Oh, Latandio, e Queiroz, a advocacia, Latandio. Vai bem. E o Newton de Luca, advogado e parecerista. O que é um parecerista? Parecerista, como a própria palavra diz, é quem dá parecer. E eu não pude dar parecer durante todos os meus 26 anos de magistratura federal. Não podia. Você não pode dar. Não, você dá voto. Agora, a imprensa, às vezes, erradamente, fala, não, porque o desembargador deu um parecer, o ministro da Suprema Corte deu um parecer. Não dá parecer. É errado isso? Parecer. Totalmente. Então, quando a gente assiste assim, rede nacional falando isso, tá errado? Tá errado, erradíssimo. O ministro, o desembargador, eles dão voto. Ou então dão uma decisão, se for uma coisa monocrática, né, que ele tenha poderes, atribuições para fazer isso. Mas não dão pareceres, porque quem dá parecer? O Ministério Público dá parecer. Tudo bem, mas ele não decide nada. Quem decide... Bom, eu não posso mais dizer somos nós, porque agora eu estou aposentado. Né? Mas quem decide é o Poder Judiciário. É sempre o Poder Judiciário quem decide. Né? Entendi. Infelizmente, Marcão, não tome isso como uma crítica de forma nenhuma a toda a imprensa generalizado. Como tudo na vida, você há pouco falava, né? Nós temos deputados, senadores que são muito bons. Não vamos demonizar a política não mesmo. Só porque existe um grande lamaçal aí no meio. Né? Nós temos os bons. E jornalistas, é claro que temos os bons. Mas às vezes a falta de conhecimento até da própria liturgia, não é da nomenclatura, às vezes é falta de conhecimento, sabia? Sim. É bem imbuído. Sim. Eu ia mencionar você um edital que saiu há cerca de um mês, mais ou menos um mês, né? Do Estado de São Paulo, o jornal O Estado de São Paulo, e que o título é nossos dados ao Deus dará. E qual era a crítica que se fez aí? Totalmente procedente, a meu ver. O jornal acho que estava com carradas de razões, dizendo o seguinte, puxa vida, sabe, você troca um governo, mas isso não significa mudar uma política de Estado. Uma coisa é política de governo, outra é política de Estado. Proteção de dados, não importa se ganha o partido A, ganha o partido B ou ganha o partido C. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho a ver com a proteção dos dados, do titular dos dados. A gente fala também proteção dos dados, mas, na verdade, não são os dados que nós queremos proteger. Nós queremos proteger o titular desses dados. As pessoas. Né? As pessoas. Né? Então, é isto que não se pode perder de vista. E o que está acontecendo, infelizmente, e que esse editorial deu conta, é de que, de repente, estamos lá há 6 meses sem colocar um presidente na maior autoridade de proteção de dados. Quando fala presidente, para as pessoas entenderem, não é presidente da República, é presidente dentro da entidade. Dentro da entidade. Autoridade Nacional de Proteção de Dados. ANPD. ANPD. Associação Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Esse cargo fica em Brasília. Sim. A autoridade, sim. A sede fica em dela Brasília. Renata, aí você tinha comentado sobre o professor, que o professor quebrou pedra há 20 e poucos anos atrás, que foi o primeiro sujeito a brigar por essa situação no Brasil. Isso, né? E que não foi fácil, né, professor? Porque você primeiro doido, né? Porque você há 20 e poucos... 2000. Que formou outros doidos. Que formou todo o resto. Então você levantou essa bandeira dizendo o seguinte, pessoal, a gente tem que ter uma lei de proteção de dados. O que é proteção de dados? Eu preciso ser protegido. Por isso que eu conheci a Renata. A Renata trabalhava
no órgão público, e aí eu percebi que um dia eu fui bater papo com ela e falou, Renato, eu tenho algumas coisas nas minhas redes sociais aqui, algumas pessoas se aproveitando, dizendo que estão trabalhando com multinacionais, que no fundo essas empresas são minhas como agência, né? Era uma dor minha, né? Ela falou, proteção de dados. Eu falei, existe esse negócio para mim? Ela falou, sim, deixa eu te mostrar. Eu falei, olha que legal, o que eu estou fazendo? Não, eu estou estudando aqui, eu estou fazendo pós-doutoranda, doutora pela faculdade, não sei das contas. Eu falei, que legal, Renata. E o que mais? Isso já tem mais ou menos uns 2, 3 anos. E aí ela foi galgando em cima disso e hoje trazendo vocês para a gente, à luz da razão e da explicação, comentar a respeito de lei de proteção de dados, que nada mais é a lei que eu uso meu celular, que eu uso meu Pix, que eu uso meu banco, que eu uso minhas coisas, meu CPF, meu CNPJ, E que meu também RG. os arquivos físicos daquele médico antigo que você visita uma vez por ano, às vezes, também estão protegidos, porque lembrando que a proteção dos dados, ela é inclusive nos meios digitais, mas todo tratamento deve ser protegido nos termos da lei. Por exemplo, essa folha aqui que você está Eu tenho uma folha aqui em cima da minha mesa, batendo papo com vocês. Isso aqui é uma proteção de dados. Isso, e você está tratando dados, você está tendo acesso a vários dados que estão aí escritos, dados pessoais, porque nos identificam. Então, você está realizando um tratamento de dados. Eita! Eita! Mas a minha atenção aqui, o que eu quero chamar a atenção é que muitas vezes nós relacionamos o tratamento de dados pessoais ao tratamento realizado único e exclusivamente na internet. E não, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela disciplina, ela protege todo tipo de tratamento Gostei de dados dessa. pessoais. E quando a gente fala lei de proteção de dados, mas eu estou comprando pela internet, eu não compro pela internet, eu não dou senha para ninguém. Não, calma. Lei de proteção de dados são os dados pessoais, não significa que eles são digitais. Exatamente. Inclusive, no artigo 1º, dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, vírgula, inclusive nos meios digitais, vírgula. Entendi. Então, é importante. E como que a gente faz, todos nós, milhares e milhares de pessoas que estão nos ouvindo agora e nos assistindo, como que a gente faz para a gente se proteger? É um advogado? São dados pessoais? É uma reunião familiar? Imagina você estar falando com uma família simples, uma pessoa simples, que nessa hora fala, meu Deus, como é que eu protejo meus dados? Olha, se me permitir, Renata, não, aquilo que eu citei hoje de manhã do Yuval Harari, né? No livro Homo Deus, que ele fala assim, nós entregamos os nossos dados de bandeja para as grandes big techs, né? Em troca de uns desenhos animadinhos com gatos engraçadinhos. Infelizmente, nós fazemos isso, Marcão. A tendência minha, sua, da grande maioria da população é fazer o seguinte: tem alguma coisa na internet, olha, aqui você teria que gastar, digamos, R$10 por mês. A gente, puxa, R$10 por mês. Logo do lado tem assim, mas você pode ter isso gratuitamente. Basta. Entre R$10, né? Mas nem que fosse R$1. Entre R$1 e nada, eu prefiro nada para pagar. Deixa eu ver esse nada. Do lado está escrito, coloca aqui seus dados. Exatamente. É o pega-dados. Então, você está vendendo os teus dados em troca dessa gratuidade, entre aspas. E lá vem, então, a Big Data. E aí que está, porque você saber que Newton De Luca tem o CPF 0798698, controle 15, RG, tal, isto, isoladamente considerado, realmente não tem valor. Isso em si não tem valor. Não dá para eu chegar e dizer, Marcão, você me dá aqui, você está me devendo um chopp aqui, hein? Porque eu te passei esses dados. Não tem cabimento. Agora, esses dados meus, junto com os dados da professora Selma Carlotto, junto com da professora Renata, isto é reunido por um Big Data e pode ser formado um arquivo de alto valor. E nós não nos damos conta disso. Por isso que os grandes players do mundo reúnem os Big Datas, que exatamente são informações coletivas para saber onde tem mais pessoas com maior poder aquisitivo, menor poder aquisitivo, de cor X, de cor Y. Onde pode se vender isso, onde se pode vender aquilo. E nós estamos fornecendo tudo isso sem proteção. Nós estamos, na verdade, olha, a lei veio para proteger.
tudo bem, foi uma luta nossa, foi uma luta incansável para Que você começou desde 2000 a rachar pedra sozinho, né, Renata? Não só sobre Lei Geral de Proteção de Dados, mas o professor Newton foi o precursor da matéria do direito digital, ou direito do espaço virtual no Brasil. Ele fundou a primeira pós-graduação na USP, a cadeira da USP, que estuda não só o Chegou tema, um aluno. Tô brincando. o tema relacionado ao direito digital, mas não só o tema relacionado à LGPD, mas todos os temas afetos ao direito do espaço virtual, que nós temos tantos outros. E ele foi o primeiro a tratar dessa temática no Brasil. Com muito orgulho, viu, Marcão? Só podia ter 20 alunos na pós-graduação, por uma questão metodológica, né? Que é um estudo mais aprofundado. Se você põe muita gente na sala de aula... Você não consegue tete-a-tete, né? Não tem o tete-a-tete. Então, havia o limite de 20. E eu tive, logo no primeiro ano, no ano 2000, 35 que se inscreveram. Mas estourou o limite. Foi sendo repetido durante alguns anos. E depois, na hora de recredenciar, houve um professor... Você sabe, o meu orientador, meu professor orientador, ele falava que o meio jurídico é altamente misoneísta. O que significa isso? É um meio recalcitrante em relação às novidades, sabe? Tudo aquilo que sai do normal... causa pressão, causa desconforto. Zona de conforto. Eu tenho certeza que vocês dois, eu tenho certeza que vocês três, vocês passam por isso. Aqui, como agência de publicidade, quando eu passo a informação de que eu vou levar aos meus clientes um pouco mais de tecnologia, eles também ficam receosos, né? Que tecnologia que é essa? Eu imagino vocês na área da defesa, na área do direito e na área de proteção e inteligência, vocês colocarem isso a campo, não é? Para o empresário, para empresas, para o governo. Para a própria população em geral. População. Né? Então, esse caminho que a gente faz hoje pela rádio, pela internet, é o caminho da população. Sim. Porque, como vocês disseram, a Uruguai tem, a Argentina tem, maduro, né? São projetos maduros e que ainda estão engatinhando no Brasil. É uma vergonha, né? É uma vergonha. E agora nós precisamos de uma atuação muito eficaz da Autoridade Nacional de Proteção de Dados para que a gente adquira o mesmo status da Argentina e do Uruguai de obter o reconhecimento da União Europeia. Se a nossa entidade não for muito operante, nós não vamos... Não basta ter a lei. Evita investimentos. Sim. Evita investimentos. Porque o investidor internacional, ele pergunta, isso também pergunta, né? Claro que pergunta. No meu caso, quando eu era advogado, eu advogava principalmente na área empresarial, né? E eu era procurado para constituir uma sociedade anônima ou uma sociedade limitada, que naquele tempo, antes do Código Civil de 2002, se chamava Sociedade por Cotas de Responsabilidade Limitada. Quando era só capital nacional, eu montava sem problema nenhum. Quando era uma joint ventures, que tinha dinheiro de fora e dinheiro de dentro, sabe qual era o problema? É que o grupo empresarial do exterior, há umas tantas, perguntava: bom, professor De Luca, qual é a lei que vocês têm aqui no Brasil de proteção de dados? Não tem. Aí eu sentia que eu falei: meu Deus, aqui entendi. O meu cliente nacional vai ficar desesperado agora, o que eu faço? Mas eu não podia mentir. Eu tentava dar um jeito, dizer: olha, nós ainda não temos uma lei, mas nós temos princípios na Constituição, no Código Civil, sabe? E outra coisa, o nosso Poder Judiciário, Deus que me perdoe a calúnia, é muito bem preparado e, se precisar invocar o direito português, o direito alemão, o direito francês, assim o italiano, sabe? Nós invocamos, nós temos uma disciplina chamada direito comparado, não é? Tida e a vida como o melhor método de se estudar direito, que é conhecer a legislação de todos os países, né? Olha, não adiantava, Marcão. Não adiantava. Não colava. Não colava. Não colava. Seguinte, professor, na época, doutor, você está me enrolando, mas o Brasil não tem proteção de dados. Não adianta. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Então para quem está também... Assim, até tem uma convenção, a 108, né, do Conselho da Europa, que vários países, inclusive da América do Sul, também ratificaram, e o Brasil não. Inclusive México, Uruguai,
A Argentina também ratificou depois, né, já com protocolo adicional, né, Convenção 108+, e nem essa convenção que foi aberta para outros países o Brasil tinha ratificado. Então, para quem está querendo fazer negociações internacionais, e nós temos muito na região Sim. de Londrina e do Paraná, você que está fazendo negociações internacionais, você que está importando ou exportando ou esperando investimento, tem muitas startups que pensam em fazer isso, não é? Com esses investimentos, esses anjos, então se cuide e você tem que ter noção de proteção de dados, porque é um dos quesitos que essas negociações internacionais requerem do nosso país. A gente sai daqui a pouquinho para mais um breve intervalo comercial. Professor, tem mais um minuto antes do intervalo. Eu queria só dizer, Marcão, que eu não hesitei nem um segundo quando a professora Renata me disse, olha, o Marcão tem um programa lá e nós poderíamos falar sobre inteligência artificial, convidar a professora Selma, que é o grande nome de inteligência artificial, poderíamos falar da LGPD e tal. E é claro, eu aceitei imediatamente. Por quê, Marcão? Porque isto que você está fazendo aqui neste sábado de manhã, você está ajudando nesta luta, de alguma forma, para nós tirarmos o atraso que temos, né? Não tem sentido ficarmos atrás de outros países. Com todo respeito pelos irmãos argentinos, tenho muito amigo, mas não muito dá bem. Atrás, né? Estamos saindo para mais um breve intervalo comercial. Voltaremos daqui a pouquinho e você continua com a gente pelo canal do YouTube. Professora, não sai daí, que a gente já volta pela 91,7 e você continua pelo canal do YouTube. Professor, pode não. Professora, nós estamos pela 91,7 ao vivo e as pessoas estão nos assistindo agora pelo canal do YouTube. Professora, como que você fez para arrumar todo esse povo bom, hein? Dos Estados Unidos, Rússia, Itália, Espanha, Portugal. Você tem sotaque, você é de Portugal? Eu sou filha de portugueses. Na verdade, assim, eu sou brasileira, nascida em Santo André. Mas com 5 meses eu fui para Portugal, pai e mãe portugueses, meu irmão mais novo nasceu lá em Portugal. Aí a gente foi para a Venezuela, quando a Venezuela ainda era um país bom na época, né? Um país bonito e bom naquela época. Era bom. Conheci Caracas, lindo. Sim, era um país maravilhoso, lindo. Aí eu cresci lá, com 9 anos eu fui para Portugal. Assim, praticamente meu primeiro idioma é o espanhol, não é o português. Tanto que por isso que eu profiro várias palestras também em espanhol. E tanto na Espanha como aqui na América do Sul. Aí eu logo fui para Portugal, aí eu logo vim para cá de novo para o Brasil com 15 anos de idade. Eu passei toda a minha infância fora. E aprendi português em Portugal, então ficou um acento, né, que essa fase da formação da fala, né, da criança, se você fica fora 15 anos, numa idade adulta, você não acaba adquirindo acento, mas eu acabei adquirindo realmente pela fase que eu fiquei fora. Mas é um sotaque bonito. Sim, é bonito. Estou com 52 anos e já aqui há mais de 30 anos, mas não perco esse 52 sotaque. anos, você acredita? Você tem quantos anos? 52. Onde você tem 52 anos? Não. Já tenho filho de 32. Eu tô percebendo que eu sei o que é. É algum aplicativo de inteligência artificial que você... eu entendi, é isso. Ô, professor, você tem que indicar esse aplicativo para mim e para o professor. Para vocês, mulheres, estão muito lindas. A primeira vez eu caí numa esparrela que eu fui falar a idade que eu achava que ela tinha, porque ela tem rosto de menina, né? E ela mais de 50 anos. Renata, quando eu conheci, falou, Renata, aceitam menores de idade da prefeitura? Parece. Que legal. Viu? E aí, esse pessoal todo são seus amigos? São correlatos? São players do mercado que você já conhece? Na verdade, assim, eu os conheci também como professores, né, pesquisadores do tema, né, de outros países. A gente acaba se conectando de alguma forma para discutir sobre a temática das pessoas que estão pesquisando há muito tempo sobre inteligência artificial, sobre proteção de dados, são professores, na verdade, todos. Na verdade, alguns, claro, são até advogados, são juízes, desembargadores, mas, assim, todos são professores.
independentemente de outras atividades e profissões paralelas. Em Portugal, inclusive, em outros países, tem muito a questão da profissão de ser exclusivamente professor. Então, muitos dos autores que estão aí nessa obra internacionais, eles trabalham como professores sem terem atividades paralelas, pesquisadores. Entendi. Opa, vamos voltar? A gente vai voltar de novo para o rádio, tá? Temos mais quantos minutos nesse bloco? Tem 16 e no outro bloco tem 8. Ó, tem mais 16 e 8. Então, se vocês quiserem aprofundar em mais alguma coisa, mais algumas dicas, tá bom? Tá. Eu vou dar aula daqui a Nós já pouco. estamos terminando já, professora. Ai, que bom. Nós vamos explorar você o máximo possível aqui. Tá, vamos lá? 3, 2, 1, voltou. Pois bem, estamos de volta aqui na 91,7 com esse bate-papo para lá de interessante, inteligência artificial e novas tecnologias nas relações de trabalho. Professores, novas tecnologias nas relações de trabalho. Professor, quais são? O que é que sai do livro, sai do estudo e pode ser aplicado no dia a dia? Acho que é para Todos vocês. Professora, por gentileza. Acho que professora Selma... Não, praticamente, a gente, na verdade, quando fala de novas tecnologias, a gente está falando não apenas de métodos de inteligência artificial, principalmente, né? Mas por isso que eu me preocupei em colocar não apenas no nome da obra inteligência artificial, mas inteligência artificial e novas tecnologias, né? Porque a gente tem uns softwares de inteligência artificial, tomada de decisão, que substituem a tomada de decisão humana, mas também temos novas tecnologias, às vezes até quando a gente está falando de um celular, a gente está falando aqui, né, de uma plataforma que nos conecta, quando a gente está falando de metaverso, quando a gente está falando de dispositivos em geral, dispositivos eletrônicos, internet das coisas. ChatGPT, licença de uso de voz e imagem. Então, mas ChatGPT que está dentro aí do livro, dentro das novas tecnologias, a gente tem inteligência artificial como espécie, né? O que eu falei, eu coloquei inteligência artificial e novas tecnologias, porque nem sempre a gente fala de inteligência artificial. Por exemplo, se a gente está falando de um celular, a gente não está falando ali de um software de inteligência artificial. Já o ChatGPT realmente é um software de inteligência artificial. Então, assim, ele, inclusive, qual é a falha ainda do ChatGPT? Questão de treinamento, né? Por exemplo, ele tem mais treinamento na área técnica do que na área jurídica. Já aconteceu, sem, claro, falar nomes, jamais, de eu ter aluno, né, orientando, que me passou o artigo que eu, na hora, identifiquei que foi feito com o ChatGPT, porque ele não funciona, ele inventa, ele tem, como a gente fala, alucinações nesse sentido. Porque primeiro o treinamento dele é até 2021, e ele tem um treinamento maior até na parte da área técnica, da área de engenharia, do que na área jurídica. Então, por falta de treinamento, ele tem um pouco de noção, às vezes, de um artigo, de um autor, de outro, que estão no Google, por exemplo, acadêmico, que ele puxa até 2021, mas ele não tem um treinamento ali tão grande, né, com um número suficiente de dados, por exemplo, da área jurídica. Mesmo aquilo que ele aprendeu até 2021, ele não vai conseguir reproduzir um texto perfeito. A acurácia, ela é muito baixa. A gente tem métricas, né, da avaliação. A acurácia, ela é muito baixa quando a gente está falando de treinamento e a gente vai fazer a avaliação das métricas, por exemplo, para escrever um artigo, para escrever, por exemplo, uma petição inicial, como já teve advogado que foi condenado por essa razão em litigância de má-fé. O que eu falo, não utilizem para essa finalidade. Então, para o direito, o ChatGPT tem muitas falhas, mas eu percebo que ele é muito útil quando a pessoa não tem um grande conhecimento linguístico, né? Aí, se ele se aprofunda em alguns dados, ele é raso. Ele é raso. Na verdade, depende do treinamento que você tem no seu algoritmo, né? Porque é um método de aprendizado de máquina, que até é profundo, mas assim, porque a gente tem machine learning e deep learning, né? Quando a gente tem mais camadas, mas nesse caso, o aprendizado que ele tem, ele é muito raso em questões de área jurídica, como eu falei. Ele ajuda muito, se a gente fala para ele, faz uma correção de um parágrafo do português, no melhor português, escreve com coesão, ele vai realmente corrigir em qualquer idioma, inclusive, aquele parágrafo, porque ele tem treinamento para isso.
Então, sempre que a gente fala de um algoritmo, a gente tem que ver não só as instruções que ele tem, como também, porque, claro, também ali o código não tem ainda instruções para quanto nos preocupou, talvez o desenvolvedor para a área jurídica, mas também ele não tem nem acesso aos bancos de dados de jurisprudência, por exemplo, e nem depois de 2021, e nem treinamento suficiente para criar um texto jurídico. Entendi. Professora, criptomoedas. A inteligência artificial com, enfim, uma movimentação financeira que atrai tantas pessoas, e eu conheço muita gente que deu com os burros na água com criptomoeda. Sim, aí a gente está falando de tecnologia, né, de blockchain, né, na verdade, né? Então, assim, é a mesma questão. Ali é importante, assim, para a gente ter uma segurança maior, a questão dos hashes, tudo, realmente a gente acaba tendo uma segurança maior. Mas a gente também tem riscos, né, nesse caso. Sempre que a gente está falando de novas tecnologias, aquilo que a gente falou, e não é só de inteligência artificial, a gente acaba sempre tendo riscos que a gente acaba tendo que sempre avaliar, né? E por isso que temos que ter a parte da ética, né, da validação não só técnica, como ética, como jurídica, quando a gente está falando destas novas tecnologias. Seja inteligência artificial, que é a minha pesquisa, né, maior em algumas novas tecnologias, a gente tem que ter toda essa validação em todo tipo de, na verdade, tecnologia nova que a gente hoje vem enfrentar, senão a gente vai trazer esse risco para as pessoas humanas. Aí a própria pessoa humana causa risco, na verdade, para outras pessoas humanas usando as novas tecnologias. Vou dar um exemplo, por exemplo, se a gente está falando de geolocalização. Geolocalização é uma nova tecnologia também. Não estamos aqui falando especificamente também de inteligência artificial. Agora, é uma nova tecnologia. Se a gente usar nas relações de trabalho, a geolocalização, a gente tem que ter cuidado para restringir, utilizar, por exemplo, das 8 da manhã às 5 da tarde, num dispositivo eletrônico, que também é uma nova tecnologia, mas não é inteligência artificial também. Não obstante, tem aplicativos de inteligência artificial, essa preocupação que eu estou tendo aqui de diferenciar o que é uma coisa do que é outra, dizendo que a gente tem um gênero que é novas tecnologias, do qual a inteligência artificial é espécie, e aí a geolocalização, se o empregado, ele continuar com o geolocalizador fora do horário de trabalho, por exemplo, ele vai para casa com um celular corporativo e continua com o geolocalizador ali ligado, sem fazer um switch off. Então, existe um risco do empregador saber tudo que ele faz fora do horário de trabalho, religião, por exemplo, locais que ele vai. Então, acaba identificando não só dados pessoais, como até sensíveis. Exato. Nessa situação. Tem empresa que já até foi condenada não, sofreu sanção, na verdade, de uma autoridade da União Europeia, HM, de 35 milhões de euros, porque tinham todas as informações do que os empregados faziam fora do horário de trabalho. E aí tem parecer, inclusive, da União Europeia, sobre geolocalização, 13/2011, que fala, olha, quando a gente está falando de empregados que utilizam dispositivos com geolocalização, o correto é fazer o switch off. O correto é o quê? O empregado não utilizar um dispositivo com geolocalização fora do horário de trabalho. Eu falo mais correto até porque a gente tem tanto risco de invasão aqui de direitos fundamentais do próprio titular, como de terceiros, separar os dispositivos eletrônicos. O empregado utilizar o celular pessoal para fins pessoais e o corporativo ser usado para fins corporativos. Senão a gente vai ter risco tanto ali do empregado como titular, como de outros titulares cujos dados são tratados pela empresa, foram confiados já à empresa, porque um dispositivo pessoal, ele não tem a mesma segurança de um dispositivo corporativo, vai ter muito mais de aplicativos, então a gente acaba tendo mais risco de proteção de dados. A própria NPD, até no guia que ela fez um checklist para os agentes de pequeno porte, onde ela traz as medidas administrativas, organizacionais, primeiro segurança da informação, as físicas, depois as técnicas de segurança da informação, ela já se manifestou, olha, de preferência até os de pequeno porte, como uma microempresa, por exemplo, devem separar os dispositivos pessoais dos dispositivos corporativos. E, nesse sentido, a gente vai trazer segurança, tanto em questão de proteção, como eu falei, de dados, e até em questões trabalhistas.
Você Questão citou, de invasão. desculpa te interromper. Você citou questões trabalhistas. Eis uma preocupação. Nós temos uma CLT no Brasil, né? Vocês são professores e advogados, sabem que ela precisa ser repensada, não é? Como tudo da nossa legislação precisa ser repensada, modernizada e atualizada. E aí, meu Deus do céu, a discussão que isso vai ter a partir do momento que você é um patrão e você é um empregado e você tem O equipamentos risco é muito técnicos, grande. tecnológicos, não é? Professora Sim, Selma, a você de tem, hora extra. você tem um grande dispositivo na mão que faz com que você seja rastreado no bom sentido com a alta tecnologia. 5G e você tem todos os aplicativos. Lá na ponta você tem uma CLT que te contrata com a CLT. Isso foi instalado no Brasil em que ano? CLT? CLT é da década de Tem 40. 80 Década anos de já. 40. Então você tem uma lei trabalhista da década de 40 e você Meio de está maio de falando... 43. Então, 43, e você tem o celular na sua mão regendo a sua vida em 2003. Essa distância é um abismo. É um abismo, Sim. né? 43. O Por eu isso que tem que fazer? parar, Marcão. Porque assim, a gente tem. É que assim, eu falo também do compliance trabalhista. Eu tenho uma pesquisa também aprofundada em compliance, eu tenho 2 obras de compliance trabalhista. E assim, nesse caso, até na verdade, mesmo em questão de novas tecnologias, para a gente ter pessoas éticas, profissionais éticos, a gente precisa primeiro compliance até para a gente ter dados éticos. Mas até na questão trabalhista é a mesma situação. A gente tem que ter sempre um preventivo, né? Ferramentas de compliance, um preventivo, e ali, por meio de normas internas, a gente tem que trazer toda essa regulação interna, como, por exemplo, tanto proibir passar e-mail fora do horário de trabalho, uso de um celular corporativo fora do horário de trabalho, senão a gente não vai ter só questionamentos de proteção de dados, de invasão à privacidade, intimidade, que é o que está no mais íntimo, né, do trabalhador, no âmago, aqui, no caso das pessoas naturais, também titulares de direitos fundamentais, como também de horas extras, desconexão, Tudo. sob aviso. Eu tenho uma sugestão, então, Associação Brasileira de Recursos Humanos. Ponto. Não é? Ué, vamos lá, vamos conversar com esse povo. Olha lá, atenção. Interessante. Olá, tudo bem com vocês? Recursos Humanos, Brasil. Qual que é o pensamento? Associação Nacional? Nós temos uma CLT de 1943 e a gente tem um celular de 2023. Esse abismo está fazendo com que o equipamento digital nos traga benefícios. Em contrapartida, a gente choca com os direitos dos trabalhadores, fazendo com que essa situação seja colocada quase a conflito. A conflito, não é? Então, são recursos humanos. E no fundo, Renata, está exatamente a gente voltando lá no começo do nosso bate-papo. Como é que a gente controla os computadores? Para quem é que está montando eles. Exato. Não é? Tudo O gira em perfil torno de de quem é pessoas. o programador. Sim. Continua sendo nos recursos humanos. Quem é que você contratou? Claro. Quem é que você treinou? Da mesma forma que a gente está falando sobre a proteção de dados e as novas tecnologias. Quando a gente pensa sobre o ponto de vista, há pouco você perguntou, né? Como proteger, então, os dados? E o professor enalteceu aqui o espaço democrático para a gente poder tratar desse assunto. Um grande ponto que é realmente o processo de mudança de cultura. Então, todos nós que estamos aqui, os ouvintes, né, quem está nos acompanhando pelo YouTube, todos nós temos que ter consciência da relevância e do valor econômico que tem os nossos dados e dos impactos que isso tem na relação trabalhista, na relação consumerista e em todas as outras relações. E a partir dessa consciência que nós temos, nós vamos invocando os nossos direitos. O professor Newton cita em sala de aula que demorou 10 anos para a população se apropriar aí do Código de Defesa do Consumidor. Hoje, qualquer lugar que você vai, o consumidor sabe, eu tenho direito à devolução no prazo de 7 dias, eu tenho tantos outros direitos. E aí eu me pergunto, até perguntei hoje em sala de aula para ele, hoje não, no dia 14 nós comemoramos 5 anos de Lei Geral de Proteção de Dados. Me pergunto, será que daqui 5 anos nós vamos ter uma população apropriada? Quero fazer invocar o princípio da finalidade, do não tratamento discriminado, da transparência, e espaços democráticos como esse certamente contribuem para que nós possamos ter uma sociedade que invoca esses direitos, que tem consciência sobre eles e que nos leva a um outro nível, porque a União Europeia tem toda essa tratativa por conta do caldo cultural. Esse assunto é tratado lá desde os anos de 1970, com a Constituição que tratou, né, no estado de Hesse a respeito da proteção de dados pessoais. Então, em cima de muitos balcões, tem sim,
o Código do Consumidor. Tem que ter do lado também a Com lei de proteção de certeza. dados. É uma coisa que nós precisamos fazer ainda, sabe? Porque a lei protege o titular de dados, mas o titular de dados Não não está sabe. com a consciência dos direitos que ele Sim. possui. Exato. Isso é uma É verdade. verdade. Assim como aconteceu com o Código de Defesa do Consumidor. Exato. Renata Então, eu lembrou convido muito bem. Convido a todos que nos ouvem, que nos acompanham pelo YouTube, a procurar aí no celular, todo mundo tem, né? Procura Lei Geral de Proteção de Dados, o artigo 18. Nós temos lá todos os nossos direitos como cidadãos. E se vocês não sabem ainda a quem procurar para exercer esses direitos, vocês devem procurar o canal do encarregado de proteção de dados, que é o DPO, que é a profissão que foi criada pela lei para receber todas essas demandas de nós titulares. Então, artigo 18, na ponta da língua para fazer valer os seus direitos, e procurem o encarregado de dados da empresa que você é cliente ou da empresa que você se relaciona, ou enfim, ele é o profissional que está apto a receber essas demandas. Coloque aí no seu celular G de gato, P de pato, D de dado. LGPD e vai lá no artigo 18. Muito bem. Perfeito. Nós estamos É saindo isso para. Nós estamos. Só um minutinho, professor. Nós já vamos voltar. Nós estamos saindo para mais um breve intervalo comercial. E eu percebo que daria umas 4 horas mais ou menos de bate-papo esse assunto, porque a gente vai se aprofundando. Eu vou entendendo um pouquinho mais. Eu garanto para vocês que também, como você que está nos ouvindo e nos assistindo, eu estou aprendendo, descobrindo um pouco mais os meus direitos, né? Verdadeiramente, e o que a inteligência artificial está fazendo e vai fazer nas nossas vidas. Não sai daí, a gente já volta após o nosso breve intervalo comercial e a gente continua pelo canal do YouTube. Marcão, eu tenho que sair em 2 minutos. O professor só pode se despedir da gente agora aqui pelo canal do YouTube. Depois, quando a gente voltar pela rádio, eu falo que você teve que sair. Ai, que bom. Eu só Quantos ia minutos fazer tem um aí, faltando? cumprimento. 3 minutos esse intervalo, depois desses 3 minutos tem mais 8. Eu tenho só mais 8 minutos de programa. Eu dou aula às 5 horas. Deixa eu ver. Meu Deus! Eu tenho que A ficar não, lá. ser, a não ser que você dê aula no prédio onde você está, porque se qualquer outro lugar. Não, é online. Online, É tá online, bom. é online. Porque senão não. Professora, pode sair sim, viu, professora? Despede da gente aqui pelo canal do YouTube. Depois a gente comenta que neste sabadão de manhã, né, você esteve gravando. Tá Ela é bom? um trator para trabalhar, Na né? verdade, eu vou dar aula na Escola Não faça enquanto Nacional de ela tá Magistratura e depois na ESA Não, ainda. todo mundo enquanto ela tá no fundo. Ah, é verdade, verdade. Tá aqui, pelo meu É que também. agora não tá Acho não tá ao nada. vivo, né? Agora, né? Ô, professor, então, fica aí. Tão bonita quanto você é e você é, Renato, enfeitando, que nós vamos tirar fotografia aqui para a gente colocar nas nossas redes sociais. Olha lá. A minha é Selma Carlotto, podem me marcar. Feito. Ah, feito. Obrigada. Muito bem. Eu ia só me despedir e fazer um complemento do que a professora Renata falou. Bem rapidinho. Pode falar. Bom, já tá ao vivo? Nós Tô gravando? estamos. Nós temos 1 minuto para voltar para mais 8 minutos de rádio. Tá, eu vou ficar 1 minutinho só para me despedir, porque eu gostaria de ficar até 5 em ponto, mas eu tenho que entrar de 5 para as 5 para entrar na aula. Então, como eu falava para vocês, já estamos ao ar, não? Não vai dar tempo, é só a sua despedida mesmo, porque nós temos que entrar daqui, acho que uns 30 segundos. Não, ótimo, então. Então, eu só ia complementar o que a professora Renata falou, que todas as empresas, como a professora Renata falou, do DPO, tem que ter, no mínimo, um canal de contato, inclusive os agentes de pequeno porte. A professora Renata falou do artigo 18, se vocês olharem também o 41, fala lá que toda empresa tem que ter indicação no site do encarregado de proteção de dados. E aí vem o parágrafo 3º, fala que as empresas menores podem ter uma diferenciação, mas a diferenciação que foi trazida pela resolução 2 foi qual? Que tem que ter, no mínimo, um canal de contato. Então, se a empresa não tiver um canal de contato para vocês titulares, ela está respeitando tanto o LGPD, como se for uma empresa de pequeno porte, né, um agente de pequeno porte nos termos da resolução 2, esta resolução da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, muito bem. Aprendam sobre os direitos de vocês, como a professora Renata falou, leiam o artigo 18,
e estamos aqui à disposição de vocês. Quem Muito quiser me obrigado. seguir no Instagram é Selma Carlotto. Sempre eu coloco diariamente ali notícias relacionadas à Lei Geral de Proteção de Dados. Muito obrigado, viu? Professora, muito obrigado. Um carinho muito grande de você ter participado junto com a gente. E que eu tenho certeza absoluta, a gente vai mandar muita energia positiva e que você tenha cada vez mais proeminência em tudo isso nacionalmente. Obrigado. Eu que agradeço e é uma honra estar aqui com vocês também, professor Newton, professora Renata, e muito obrigada pelo convite. Muito obrigada, Marcão. Obrigada a todos. Muito bem. Grande beijo para você. Para vocês também. Tchau, tchau. Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta para o nosso último intervalo comercial. Pessoal, vocês que estão nos acompanhando aqui pela Paiquerê 91,7, neste sabadão de manhã, a professora Selma teve que se ausentar rapidamente, porque ela vai começar uma aula, né? Uma aula agora há pouquinho, e aí ela teve que se ausentar e nós vamos continuar com a mesma qualidade aqui junto com a Renata e o professor Newton. E você comentou comigo nesse bate-papo que a gente tinha que conversar sobre esse assunto que a professora tinha salientado também, né, Isso. Renata? Eu comentei com você, Marcão, sobre a importância da democratização do assunto da proteção de dados pessoais. Que para que nós possamos ter uma lei efetiva e uma autoridade efetiva, nós precisamos começar pela mudança de cultura. Nós precisamos que a população compreenda o que é e como isso impacta as nossas vidas. Porque por mais que a gente fale da questão da aplicação da LGPD no ambiente corporativo, nas relações de trabalho, essa questão da proteção dos dados está ligada diretamente a todos nós, como o professor Newton bem colocou, lembrando o nosso querido e saudoso Danilo Doneda. A lei veio para proteger as pessoas físicas. E aí, te parabenizo e parabenizo a Rádio Paiquerê por mais esse espaço democrático no qual a gente pode tratar dessa temática e convido a todos os ouvintes da Rádio Paiquerê, a todos nós que estamos aqui também acompanhando pelo YouTube, a entender um pouco mais sobre a lei. Certamente você já recebeu uma ligação de um fornecedor que você não era cliente, certamente você já teve o seu consentimento solicitado e você provavelmente cedeu esse consentimento sem nem entender o que você estava fazendo. E todas essas situações do dia a dia são situações que se relacionam com a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, eu gostaria de fazer aqui enaltecer, na verdade, uma profissão nova que foi criada pela lei, que é até o meu tema de pesquisa, junto ao meu supervisor do pós-doutorado, professor Newton De Luca, que é a figura do encarregado de dados. A lei criou essa nova profissão. E quem é esse encarregado? Ele é o canal de comunicação. Você tem um encarregado aqui nomeado, Marcão? Todos os controladores de dados precisam indicar o encarregado. O que é o encarregado? Ele é o canal de comunicação entre as pessoas, os titulares dos dados, a empresa, né, ou pessoa jurídica de direito público, enfim, quem controla os dados e as autoridades. E o papel desse encarregado, dos termos do artigo 41, é dar encaminhamento às demandas, e uma das demandas vem dos titulares. Então, você que está nos ouvindo, consulte aí o artigo 18 da LGPD, que traz todos os seus direitos, e caso você, no seu dia a dia, perceba que esses direitos não estão sendo respeitados, é a figura do encarregado de proteção de dados daquela organização que você deve demandar, invocando e fazendo valer os seus direitos. É isso mesmo, professor? Exatamente, sem dúvida nenhuma. E eu diria também, Renata, não propriamente complementando o que você falou, porque está completo o que você falou, mas a importância de um programa como esse para também mostrar o que não deve ser feito. A professora Selma acabou de dizer, Marcão, do advogado que quis usar o ChatGPT para ingressar em juízo com uma petição inicial. Quer dizer, você cria uma função e algum espírito, né, quer fazer uma disfunção. A gente volta no ponto do homem, né? O homem está por trás, né? Exatamente. Você vê, o cara foi condenado por litigância de má-fé. Sim. Não é? Porque
Não tem cabimento um negócio desse. Atenção, advogados, muito cuidado Não é? com o chat GTP. E, Claro, professor, você e tem que pior, usar na dentro academia, para construção de teses, de pesquisas, nós também É. vamos ter um enfrentamento dessa situação. Sim, claro. Porque você imagina, a pessoa. olha o pensamento entre eles aqui. É verdade, pelo seguinte: porque aí você pega esses dados, esse profissional vai no chat GTP, busca essa informação, registra essa informação e protege com a LGPD. E aí? Ele está protegendo o que é falsidade? Ou isso que ele criou passa a ser uma normativa dele? É um produto dele? Na verdade, o chat GPT, ele é uma inteligência artificial que te traz respostas e cria resumos e faz uma série de situações. Não É até... significa que é autoral. Exato, exato. Enfim, é um... É alguma coisa para se discutir, É né? uma coisa para se Que discutir. bom, que bom. Eu queria só, para descontrair um pouco o ambiente, Marcão, se você me permitir. À vontade. Então, porque houve um momento, né, em que a professora Selma falou que, então, tem algumas coisas que o ChatGPT inventa, né? Aham. Quando ele não tem como responder, ele É inventa. mentira. Aham. Não é? É mentira. Não, e eu me lembrei de uma passagem curiosa na minha vida. Quando eu ainda estava no tribunal, eu participei de um congresso, né? E estava na mesa junto comigo, naturalmente, o Marcão deve conhecer, um jornalista bastante famoso, que é o Heródoto Barbeiro, né? Sim. E aí foi engraçadíssimo, porque quando me deram a palavra, eu falei, olha, na Justiça Federal nós estamos vivendo um drama, né? Assim como o Sísifo teve aquele castigo que tinha que levar pedra para o pico do rochedo e a pedra rolava, e ele tinha que buscar toda vez a pedra, levar de novo e ela rolava para mais longe, e o castigo dele era buscar a pedra, levar de novo, sabendo que ia rolar. Aqui na Justiça Federal, por causa das coisas, principalmente do INSS, né? Bom, nós estamos abarrotados. E eu, por mais que eu julgue, digamos, 5.000 processos num mês, se eu bobear, a minha pilha aumenta em vez de diminuir, né? Então, é pior do que um castigo de Sísifo. Aí, eu falei isso, todo mundo ficou meio impressionado, porque nem sempre se sabe até que ponto a justiça brasileira está congestionada, né? Aí o Heródoto Barbeiro falou, vocês acabaram de ouvir aqui o desembargador falando como ele está cheio de trabalho, que ele chega na mesa dele, tem centenas, milhares de processos para julgar. Olha, nós, aqui na imprensa, nós temos o seguinte, nós chegamos na nossa mesa de trabalho e temos que procurar a notícia que nós precisamos dar. E quando a gente não encontra notícia nenhuma, a gente precisa inventar. O auditório caiu na risada. Eu Muito nunca mais bom. me esqueci dessa passagem, que o que é o excesso de trabalho, como é problemático, e como a falta de trabalho também é, né? Sim, Os com dois certeza. lados. É claro que ele brincou, né? Quando ele Exato, falou, exato, ele brincou. Quando a gente não tem, a gente tem que inventar. A gente cria. Olha, e aqui nós teríamos que criar muito mais tempo para poder ficar junto com vocês, agradecendo do fundo do meu coração pela satisfação a Renata Queiroz. Renata, você foi eficiente. Você falou, Marcão, eu vou trazer pessoas extremamente competentes, que são pessoas que você gosta, que você já tem convívio, que é o professor Newton, junto com a professora Selma. Obrigado, Renata. Obrigado, que agradeço. professor. Já agradecendo a professora Selma também, viu? E volte mais vezes. Com certeza. Eu que agradeço o convite, espero que vocês tenham gostado e... Eu também. Só me resta agradecer e elogiar, como eu já fiz, né? Dizer para o Marcão que é preciso programas dessa natureza para informar a sociedade civil brasileira dos seus direitos e para o que ela deve lutar. Muito bem. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo seu carinho e até semana que vem, se Deus quiser. E eu tenho certeza que ele há de querer. Até semana que vem.